Dar logo pro Bitcoin, porque Bitcoin essa semana lá na comunidade também foi muito linda a movimentação que ele fez. Muito linda. Assim, é o, o meme, né? A bola de cristal tava calibrada aqui, porque Bitcoin, rapaz, a movimentação foi muito bonita. Essa movimentação de alta aqui no caso, né? Então, praticamente, eu tinha feito essa análise inicial, né, da segunda-feira, e aí o mercado ele veio aqui, testou de fato a região de demanda e aí mandou para cima. Aí a gente teve uma acumulação, fez um movimento de captura de liquidez. Quando eu mandei a análise, aí eu posso até entrar aqui, tá? Em Bitcoin, não sei se aqui foi o do DAX. E aqui inclusive é a nossa comunidade, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, Bitcoin. Foi praticamente isso aqui. Então a análise para Bitcoin inicialmente foi essa aqui. A gente estava nesse cenário na análise de fechamento. Depois, Bitcoin ele faz o primeiro movimento de queda, né? Fez um movimento de queda e em seguida ele faz um movimento de alta, cumprindo o passo a passo assim do Smart Money. Então assim, isso aqui nesse cenário, obviamente acontece se tudo que estava pré-estabelecido acontecer de fato. Então assim, caso ele não mitigasse a região de demanda, né? Caso ele não mitigasse a região de oferta aqui no caso ele não capturasse a liquidez, mas no caso aqui, ele foi lá, fez o passo a passo todinho, o ABC todinho. Então ele chegou até a região de supply, retestou, mandou para baixo, região de demanda, mandou para cima novamente, aqui fazendo a estruturação, e a gente está tendo um movimento de acumulação aqui em Bitcoin, tá? Só que o que acontece? Esse movimento de acumulação, a gente pode clarear com o quê? Com a análise do Smart Money. A análise do Smart Money, ela tira as vendas que ficam nos nossos olhos e faz enxergar. Porque se eu mostrar esse gráfico cru aqui para vocês, aí às vezes você pode, pô, não tô entendendo o que é que tá acontecendo, Tony. Não entendo, irmão, tô vendo nada. Militão, Carlos, já fiz a análise do Chá USD, irmão. Só voltar um pouco a live depois que acabar. Você não entende nada, mas aí quando você coloca, as coisas vão ficando mais claras, né? Então assim, o que é que a gente tem? A gente teve a mitigação dessa região aqui de demanda, né? Teve a mitigação dessa região. O mercado gera liquidez aqui nesse ponto, então aqui a gente também tem outra região de demanda, tá? E foi uma região de demanda mitigada também aqui, uma região de demanda de 1 hora. O mercado ele vem, testa essa região de demanda, capturando inclusive liquidez desses fundos, tá? Vem aqui, ó, captura a liquidez desses fundos e começa a estruturar para alta. Nessa estruturação para alta, o que a gente pode observar? Deixa eu entrar aqui nos 30 minutos para ver se tem uma região mais filtrada. Temos aqui, ó, região de supply de 30 minutos. Aqui, pronto, exatamente aqui. Uma região de supply de 30 minutos e uma estruturação do preço para alta, né? Gerando o Change of Chart, MSS, ou seja, mudança inicial da característica do mercado desse ponto. Né? E aqui confirmando, fazendo os break of structures, as quebras de estrutura de mercado. Depois dessa quebra de estrutura, o mercado ele faz uma captura de liquidez desses fundos e agora começa a estruturar para alta, tá? Porque aqui eu falo, né? A gente pode ter tido de fato a captura de liquidez desses pontos, então a liquidez já foi comida. E aí é o famoso AMD. Acumulação de mercado, manipulação de mercado, partindo para a distribuição de mercado. Então, para Bitcoin, o cenário para mim está claro nesse sentido, tá? E aí você pode buscar os topos anteriores aqui como possíveis alvos. Então, a gente pode ter uma movimentação até esse ponto e vindo, inclusive, buscar fechar essa região de ineficiência que a gente tem aqui para Bitcoin, tá? Então, para mim, cenário de Bitcoin, eu imaginaria que deveria acontecer algo nesse sentido. A gente tem uma continuação desse movimento em direção a essa região de supply de 30 minutos, tá? Inclusive fechando toda essa região de ineficiência, porque esse movimento de correção que o mercado fez aqui, ele nem chegou direito aos 50%, né? 50%, retestou praticamente daquele cenário inicial daqui de queda. Então nem chegou ainda, então tem muita ineficiência a ser preenchida aqui por Bitcoin. Então eu imaginaria uma continuação de alta. Só que claramente, o que pode acontecer? Baseado num cenário macroeconômico, a gente pode ter um revés, e aí vem uma continuação. E, inclusive o revés ele pode vir também através dessa região de supply. O mercado chega e aí estrutura para a queda a partir desse ponto, tá? É o que pode acontecer aqui para Bitcoin